Sejam bem-vindos a Meditando na Palavra de Deus com Eliane Leary. A palavra de hoje é coragem. E eu vou dar dois exemplos bem diferentes na Palavra de Deus, como essas pessoas usaram, primeiro, a fé em Deus e segundo, a coragem. Eu vou usar Davi e depois eu vou dar o exemplo das 5 filhas de Jeozade. Essa palavra elas se encontram ambos no Velho Testamento. E eu vou ler primeiro a respeito de Davi. A palavra se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, e eu vou ler do versículo 32 a 47. Davi dispõe-se a pelejar contra os gigantes. Amém? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servirá a pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a sua espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou daquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse-lhe, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse-lhe mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, Senhor, te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Louvado seja o Senhor. Amados, quando Davi
foi ao rei Saul, ele já foi com aquela fé em Deus. Deus sempre esteve com Davi, sempre. E Davi, ele amava Deus, ele tinha uma fé muito grande. E quando ele chegou com Davi, com Saul, ele já falou com autoridade que ele ia vencer. Ele explicou: eu apacentava as ovelhas na casa do meu pai. E quando vinha o urso e o leão, agarrava uma das ovelhas, eu ia lá e lutava. E ele vencia, tanto o leão quanto o urso. Então ele mostrou que ele era um homem de coragem, que ele era um homem que ele não tinha medo de enfrentar uma fera. Amados, um leão não é coisa fácil. Um urso não é fácil de lutar, amém? Mas ele era corajoso. O que é a coragem? A coragem ela é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Para o Davi, naquele momento, ele não viu o tamanho do gigante, ele não viu a força do gigante, porque, ora, Saul advertiu Davi. Ele falou: mas tu, jovem, vai lutar com o filisteu, que é um homem que desde jovem vai para a guerra. Quer dizer, ele era um homem que ele tinha experiência, não só experiência de luta, ele era muito mais forte que Davi, ele era um gigante, ele era um lutador, todo mundo tinha medo desse Golias, porque ele era um homem conhecido, ele era um vitorioso na guerra. Ora, Davi era um homem baixo, estatura pequena, frágil, ruivo, e além disso ele era gentil na maneira como ele falava. Lembra que ele escreveu o livro dos Salmos? Lembra como ele fala muito da beleza, do amor de Deus e de certas coisas? Então Davi, ele tinha uma visão um pouco diferente do que aquelas pessoas que eu posso dizer mais ou menos eram assim, tipo bárbaros, né? Eles matavam, eles cortavam a cabeça, faziam... As pessoas que já leram o Velho Testamento entendem como era aquele tempo, o tempo de guerra, né? E a maioria das guerras era por possessão de terra, e a gente vê muito isso no Velho Testamento. Mas sim, primeiro, quando Davi resolveu lutar contra esse gigante que todos que o lutar perdiam, né? Ele era mais do que vencedor. Davi, ele colocou Deus em primeiro plano. Ele falou que Deus estava com ele. E quando Golias veio e tentou tirar aquela coragem, né? Falou que ia fazer com Davi, Davi revidou com autoridade e poder. Autoridade vinda de Deus. Poder vindo de Deus. Ele é um jovem apacentador de ovelhas, né? Um pastor de ovelhas, simplesmente com aquele aforje dele, com uma pedrinha, ele foi... Mas vamos pensar uma coisa, Davi, ele era ágil naquilo, ele usava aquilo todos os dias, né? Então, Deus foi tão com ele que só uma pedra, ele não precisava, lembramos que ele escolheu 5, né? Porque talvez ele pensou, se eu não conseguir na primeira, eu tenho outras aqui, para derrubar esse gigante. E na primeira foi bem no centro e o Golias caiu. Sua queda foi enorme. E Davi fez o que ele tinha profetizado. Ele cortou a cabeça, levantou e mostrou para todo aquele povo no arraial. Amém? E Davi, a partir daquele momento, ele foi temido, porque o povo realmente sentiu que Deus estava com ele, porque vencer um gigante, vencer aquele problema, era impossível praticamente, né? Então, a palavra mostra para os filhos, os servos de Deus, que nós temos que ter coragem, nós temos que não ver tamanho do problema, da situação,
Nós temos que ir com fé, nós temos que ir com força, nós temos que chegar e dizer, não, eu vou vencer esse gigante, eu vou vencer esse leão, eu vou vencer esse urso, eu vou conseguir, porque Deus está comigo, Deus me dá essa vitória em Cristo Jesus, Deus me dá essa autoridade, eu vou vencer, e não tem dúvida, você vai com fé e força, você vence qualquer obstáculo. Agora, amados, eu vou chamar a atenção de vocês para ir do Velho Testamento, no livro de Números. Números capítulo 27, fala das 5 filhas de Zeloade. Zeloade, ele foi um homem que ele não teve filhos, né? Ele só teve filhas. Então ele morreu no deserto. E lógico, ele não tendo filho, naquela época a herança ia para os irmãos do falecido. Mas olha a coragem dessas 5 mulheres. Eu creio que elas conversaram entre si e chegaram a um acordo. E elas fizeram exatamente o que eu creio, o acordo, que elas colocaram em prática. Elas chegaram com o profeta Moisés e elas disseram, olha, meu pai morreu no deserto, nós somos as 5 filhas, ele não teve filhos e nós queremos a herança de nosso pai. Elas sabiam, amados, amadas, queridas, que a herança ia para os irmãos dele. Era a lei, era o que eles praticavam ali. Elas sabiam antes disso, mas levou o quê? A confiança em Deus e fé, a coragem. Elas tiveram coragem de quebrar praticamente uma lei, né? Porque elas pensaram o seguinte, poxa, se nós não tivermos coragem de chegar com o profeta, com a nossa causa, nós não vamos receber essa herança toda, nós não vamos receber porque nós não somos homens, né? Eles davam muito valor, até hoje em dia, lá na região lá da Arábia, né? O pessoal dá valor para o homem quando tem muitos filhos. Filhas eles acham legal, mas varão, homem, é maravilhoso quando um casal tem filho homem. Então naquela época era assim, eles davam muito valor, tudo era o homem. Então elas chegaram, elas tiveram ousadia, que nenhuma mulher faz isso. Depois eu convido vocês para dar uma leitura nessa passagem no livro de Números, capítulo 27. O nome delas eram Márcia, Noa, Rogia, Milca e Tirza. Eu achei interessante essa passagem. Então, o que Moisés fez? Moisés era um homem sábio, ele falou para elas, deixa eu consultar, deixa eu falar com o Senhor. E ele apresentou a causa daquelas 5 mulheres, né? Aquelas 5 jovens, vamos dizer assim. E Deus deu a causa para ela e ainda falou o seguinte a Moisés, disse, fala para o povo que quando o pai falecer e este não tiver filho, a herança vai para as filhas. Oh, aleluia, glória a Deus, amém? Através dessas 5 moças que tiveram coragem, a partir daquele momento, a bênção da herança passou a ser das mulheres, porque até então não ia para as filhas, ia para os irmãos do falecido. Então, amados, tem situações que nós temos que usar sabedoria, e não só a sabedoria, mas a coragem. Temos que ser corajosos, temos que ser, às vezes, audaciosos em certas coisas, audaciosos que eu estou dizendo num bom sentido. Não, eu vou lá, eu vou apresentar essa causa na frente de um juiz, eu vou apresentar essa causa na frente de um desembarcador, eu vou apresentar essa causa na frente de quem quer que seja, na frente de um pastor, na frente de qualquer pessoa. Eu vou ver se eu consigo o que eu tanto quero. Nada impediu daquelas 5 moças de falar com um profeta que era muito temido. Profeta de Deus. O povo sabia que aquele homem era um homem que andava com Deus, era um homem que
era respeitado, né? E quando alguma pessoa ia apresentar qualquer causa para este profeta, ele ia falava com Deus primeiro, ele não dava resposta, ele ia falar com Deus para ver qual era a vontade de Deus, e elas ganharam a causa. E Davi, com a coragem dele, com a bravura dele, ele derrubou o gigante, amém? Então, irmãos, amados, eu deixo essa passagem nos 2 livros da Bíblia Sagrada no Velho Testamento. Um se encontra no livro de Samuel, 1 Samuel, e no outro no livro de Números, para nós meditarmos nessa pequena palavra coragem, que ela pode trazer um impacto muito favorável para nós. Ela pode trazer um impacto, um benefício que tanto queremos. Se nós não formos para a luta, se nós não formos enfrentar a situação, como nós saberemos se nós vamos ganhar? Como nós saberemos que nós vamos conseguir? Se nós nos afastarmos e deixar o tempo passar, garanto que nós não vamos vencer nada, garanto que nada vai se mover ao nosso favor, porque a fé, ela também precisa da ação. Se Davi só tivesse fé em Deus e não fosse lá com a cara e a coragem, ele não teria ter ganho a luta. E se aquelas 5 irmãs não tivessem também fé e a coragem e a ação, como Davi teve, né? Davi foi lá cara a cara com o gigante, ela não tivesse ação de ir com o profeta de Deus, com o homem de Deus, Moisés, elas iam ficar sem aquela herança, com certeza. Então, amados, eu deixo essa pequena palavra para você meditar. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe livre de todo mal, você, seus amigos, sua casa, parentes, amigos. E como eu costumo dizer, os que ainda virão na sua vida. Para aqueles que estão inscritos, muito obrigada por estar inscrito neste canal. Você que não é inscrito, se você quiser se inscrever, fica à vontade. Se você gostou desse vídeo de hoje, aperte no like. E se você quer fazer algum comentário, fique à vontade, faça o seu comentário, que Deus lhe abençoe. E sou muito grata a Deus em primeiro plano e a você que passou neste canal. Seja abençoada, amém?